Você já parou para se perguntar por que parece sempre cair nos mesmos erros quando se trata de relacionamentos? Como se, não importa o quanto você prometa a si mesmo que dessa vez será diferente, a história acaba se repetindo. É quase como viver um déjà vu emocional, onde os personagens mudam, mas o enredo permanece o mesmo. Talvez você se lembre de momentos em que, no início, tudo parecia perfeito. O frio na barriga, as conversas intermináveis e aquela sensação de que finalmente encontrou alguém diferente. Mas com o tempo, o encanto vai se desfazendo e os mesmos conflitos, inseguranças e decepções voltam a surgir, como se fossem fantasmas do passado retornando para te assombrar. E aí você se pergunta: será que o problema está em mim? Será que eu tenho algum tipo de ímã para relacionamentos tóxicos ou fracassados? Essa dúvida corrói por dentro, porque não é fácil aceitar que algo invisível dentro de nós pode estar guiando nossas escolhas, sem que percebamos, quase como se estivéssemos presos a um roteiro secreto. A verdade é que repetir erros nos relacionamentos não é apenas azar ou coincidência. É resultado de padrões emocionais profundamente enraizados que se formaram em algum momento da sua vida e continuam atuando em silêncio. Esses padrões funcionam como correntes invisíveis que puxam você sempre para os mesmos cenários, mesmo quando tenta remar em outra direção. Neste vídeo, nós vamos explorar juntos por que você repete esses erros, de onde eles realmente vêm e, principalmente, como começar a quebrar esse ciclo. Mas para isso, precisamos primeiro mergulhar em uma jornada de autoconhecimento, revisitar memórias e compreender quais histórias você tem contado a si mesmo sobre o que é amor, sobre o que é cuidado e sobre o que é ser amado. Imagine por um instante que sua mente é como uma casa construída desde a infância. Cada experiência, cada palavra que ouviu e cada gesto que recebeu colocou um tijolo nessa construção. E sem que você percebesse, a forma como aprendeu a lidar com o amor, com a rejeição e com o afeto foi se moldando ali, nos primeiros cômodos dessa casa. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era condicionado, eu só te aceito se você for assim, é provável que na vida adulta você busque pessoas que reforçam essa mesma dinâmica. Se o carinho vinha misturado com frieza ou distância, talvez você confunda intensidade com descaso, acreditando que essa mistura é o verdadeiro significado do amor. Esses primeiros aprendizados funcionam como um roteiro silencioso. Você pode até achar que está escolhendo alguém por acaso, mas na verdade é como se sua mente estivesse procurando personagens que se encaixam nesse enredo antigo. E quando encontra, inconscientemente, sente uma estranha familiaridade como se fosse o certo, quando na verdade é apenas o conhecido. E o mais intrigante é que esse processo não acontece de forma racional. Não é você conscientemente dizendo: vou repetir os mesmos erros. É o seu inconsciente puxando as cordas, direcionando você para situações que parecem amor, mas que na realidade são repetições de feridas antigas. É como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça emocional que começou lá atrás. Por isso, entender os relacionamentos é muito mais do que culpar o outro ou a si mesmo. É sobre enxergar que, antes de amar alguém, você já estava seguindo um roteiro escrito por experiências que marcaram sua história. E sem consciência disso, você continuará voltando para os mesmos papéis, mesmo que mude de cenário ou de parceiro. Você já percebeu como, mesmo tentando escolher alguém completamente diferente do seu último relacionamento, a história acaba se repetindo? É como se houvesse uma força invisível empurrando você de volta para o mesmo tipo de dor, só que em rostos e contextos diferentes. Isso não é coincidência. É a força dos padrões emocionais atuando em silêncio. No começo, você pode até acreditar que, dessa vez, tudo será diferente. A pessoa parece ter outro jeito, outra forma de falar, talvez até gostos diferentes. Mas com o passar dos meses, as atitudes começam a se revelar.
E você se vê no mesmo ciclo de inseguranças, brigas e frustrações que jurou nunca mais viver. Isso acontece porque, inconscientemente, buscamos aquilo que conhecemos, não necessariamente aquilo que nos faz bem. A mente humana tem uma estranha atração pelo familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. É como se o cérebro dissesse: eu já sei lidar com isso, então é seguro. Mas a verdade é que essa segurança é apenas um disfarce para repetir velhas feridas. E aqui nasce a grande armadilha. Você acha que está no controle, mas, na prática, são suas experiências passadas que estão controlando você. É como se carregasse dentro de si um radar que detecta e se conecta justamente com as pessoas capazes de reproduzir as mesmas histórias mal resolvidas. E no fim, você acaba vivendo o que tanto queria evitar. O resultado disso é um ciclo doloroso. Expectativa, ilusão, frustração. A cada nova tentativa, a esperança renasce, mas logo se desfaz. E no fundo, você sente que algo precisa mudar, mas não entende exatamente o que. É nesse ponto que muitos desistem do amor ou começam a acreditar que não nasceram para serem felizes nos relacionamentos. O que muitas pessoas não percebem é que o verdadeiro campo de batalha dos relacionamentos não está nas atitudes conscientes, mas no inconsciente. É lá que estão guardadas memórias, crenças e dores que você nem sempre lembra, mas que moldam suas decisões todos os dias. O inconsciente é como um diretor de cinema que nunca aparece na tela, mas dita todas as cenas. É por isso que, mesmo quando você promete para si mesmo que não vai mais aceitar determinadas atitudes, acaba cedendo. Porque não é apenas uma questão de força de vontade, e sim de programação interna. Seu inconsciente ainda associa amor à dor, carinho a abandono, atenção a controle. E, sem perceber, você busca relações que confirmem esse roteiro. O inconsciente funciona como um ímã silencioso. Ele atrai aquilo que já conhece, mesmo que seja prejudicial. Por isso, você pode se sentir inexplicavelmente atraído por alguém que, no fundo, carrega os mesmos traços de relacionamentos anteriores. É como se algo dentro de você dissesse: essa pessoa tem a chave para curar minhas feridas. Mas, na prática, ela só vai reabri-las. E quanto mais essas feridas são reabertas, mais você se convence de que o problema está apenas em você. O peso da culpa cresce, a autoestima diminui, e o ciclo de repetições fica ainda mais difícil de quebrar. Afinal, quando a mente acredita que não tem jeito, o inconsciente reforça esse roteiro como uma verdade absoluta. Mas aqui está o ponto crucial. O inconsciente não é um inimigo. Ele apenas guarda memórias antigas, tentando proteger você da rejeição e da dor que já conheceu. O problema é que essa proteção está ultrapassada, porque continua repetindo histórias que não servem mais. E é justamente ao trazer essa consciência que a transformação começa. Quando você repete os mesmos erros várias vezes, começa a acreditar que não é digno de um amor saudável. Essa sensação se infiltra de maneira quase invisível, e de repente você passa a aceitar migalhas de afeto, como se fosse o máximo que poderia receber. É como se cada fracasso fosse uma prova de que você não merece mais do que isso. E sem perceber, essa baixa autoestima cria uma profecia autorrealizável. Quanto menos você acredita em si mesmo, mais tolera atitudes que não deveria aceitar. E quanto mais aceita, mais confirma para si a ideia de que não tem valor. É um círculo vicioso que prende você em relacionamentos cada vez mais distantes do que realmente deseja viver. Essa dinâmica também leva à autossabotagem. Muitas vezes, quando finalmente aparece alguém disposto a oferecer carinho verdadeiro, você desconfia. Acha que é bom demais para ser verdade, ou que em algum momento a pessoa vai te ferir. Então, sem perceber, começa a afastar quem poderia te oferecer aquilo que você sempre buscou. E o mais doloroso é que isso reforça a crença de que amor saudável não existe. Você olha para trás e vê uma sequência de relacionamentos frustrados. Olha para frente e só enxerga a possibilidade de repetir tudo de novo.
É nesse ponto que muitos se fecham emocionalmente, acreditando que é melhor não sentir nada do que se machucar mais uma vez. Mas é justamente nesse fundo do poço que nasce a chance de transformação. Porque quando a dor se torna insuportável, surge também a necessidade de mudança. E essa mudança começa não tentando encontrar alguém diferente, mas se olhando no espelho e perguntando: quais histórias eu tenho contado para mim mesmo sobre o amor? O primeiro passo para quebrar o ciclo é reconhecer os sinais. Pergunte-se: o que todos os meus relacionamentos têm em comum? Talvez sejam pessoas emocionalmente distantes que evitam compromisso. Ou talvez sejam parceiros controladores que minam sua liberdade. Quando você começa a perceber esse fio condutor, já está dando o primeiro passo rumo à mudança. Outro sinal é a intensidade inicial. Se você costuma mergulhar de cabeça logo no começo, confundindo paixão com amor profundo, pode estar ignorando os sinais de alerta que aparecem cedo. Essa pressa em se entregar muitas vezes é a ânsia de preencher um vazio interno, e não uma conexão verdadeira e saudável. Também é importante observar sua reação diante do afeto genuíno. Se alguém demonstra cuidado de forma equilibrada, mas você sente desconfiança, incômodo ou até tédio, isso é um alerta. Pode ser que o seu inconsciente esteja rejeitando justamente aquilo que pode te curar, porque não se parece com o amor doloroso que você aprendeu a reconhecer como normal. Preste atenção ainda às justificativas que você dá. Se você constantemente encontra desculpas para atitudes ruins, dizendo "ele é assim mesmo" ou "ninguém é perfeito", pode estar racionalizando comportamentos que não deveriam ser tolerados. Esse mecanismo de defesa mantém você preso a relações que não te fazem bem. Reconhecer esses padrões dói, porque significa encarar a própria vulnerabilidade. Mas é também libertador, porque, quando você enxerga claramente as peças do quebra-cabeça, já não está mais condenado a montá-lo da mesma forma. A consciência abre espaço para novas escolhas, e é aí que o ciclo começa de fato a se romper. A mudança começa dentro de você, não no outro. Antes de procurar um novo relacionamento, é essencial aprender a se relacionar consigo mesmo. Isso significa olhar para suas feridas, reconhecer suas necessidades emocionais e dar a si o amor que tantas vezes buscou do lado de fora. Sem esse passo, qualquer tentativa será apenas repetição do velho roteiro. Um caminho poderoso é a terapia. Ela funciona como um espelho que mostra aquilo que você não consegue enxergar sozinho. Ao revisitar memórias e entender como certos padrões se formaram, você começa a desfazer as correntes invisíveis que prendem suas escolhas. A cura emocional não é rápida, mas cada passo já afasta você da repetição. Outro passo fundamental é estabelecer limites claros. Aprender a dizer não para atitudes que ferem você é uma forma de se proteger e de reprogramar sua mente. Cada vez que você respeita seus limites, envia ao seu inconsciente a mensagem de que merece ser tratado com dignidade e amor verdadeiro. Além disso, cultive o hábito de desacelerar. Não se entregue de forma impulsiva nas primeiras semanas, por mais tentador que seja. Conhecer alguém leva tempo. E permitir esse tempo é uma maneira de quebrar a urgência inconsciente de repetir velhas histórias. O amor saudável cresce em terreno firme, não em terreno apressado. E, acima de tudo, pratique a autocompaixão. Você não está quebrado, apenas aprendeu a amar de uma forma distorcida. Cada erro cometido não é prova de fracasso, mas um convite para se conhecer melhor. Quando você troca a culpa pela compreensão, abre espaço para escrever uma nova história de amor, começando por você mesmo. No fim, repetir os mesmos erros nos relacionamentos não significa que você está condenado a uma vida de dor. Significa apenas que existem feridas pedindo para ser vistas, compreendidas e curadas. O ciclo não é um castigo, é um convite silencioso para olhar para dentro e descobrir onde tudo começou. O amor que você tanto busca lá fora
precisa primeiro florescer dentro de você. Quando aprende a se tratar com respeito, carinho e dignidade, começa a se tornar naturalmente seletivo com quem deixa entrar na sua vida. E essa mudança interna atrai pessoas que vibram na mesma frequência do amor saudável. Não se trata de esperar alguém perfeito, mas de aprender a reconhecer quem está disposto a construir junto, sem jogos e sem máscaras. É entender que amor verdadeiro não dói, não prende, não humilha. Amor verdadeiro expande, acolhe e fortalece. E quando você entende isso, nunca mais aceita menos do que merece. Lembre-se, você não nasceu para viver repetições, nasceu para evoluir. Cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, trouxe lições que hoje podem se transformar em sabedoria. Use essa sabedoria como bússola e permita-se viver um amor que não seja um ciclo, mas um caminho de crescimento. Porque, no fundo, a resposta sempre esteve em você. O amor que você procura já habita dentro de si. E quando você desperta para essa verdade, não repete mais erros, mas cria uma nova história. Uma história onde o passado não dita mais o futuro e onde o próximo capítulo é escrito com consciência, liberdade e amor verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.